Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta e última aula da disciplina Ciência Política Contemporânea. Bem, para seguir aqui os nossos recadinhos de todas as semanas, a nossa disciplina ela está se encerrando, ela passou muito rápido, mas ainda temos ali atividades em aberto, então eu gostaria que vocês mantessem ali a rotina de conferir sempre o calendário para conseguir retirar as dúvidas de maneira antecipada. E agora, né, para encerrar a nossa disciplina, ao menos as nossas aulas ao vivo, eu gostaria de convidar a professora a se juntar a nós. Boa noite, professora. Boa noite, espero que vocês estejam bem. Nossa última aula, né? É um prazer estar aqui com vocês. Aqui em Maringá, é véspera de feriado, gente. Então a gente vai terminar a disciplina já na véspera do feriado, vai ser legal, vai ser bom. Professora, fica à vontade, qualquer coisa é só sinalizar. Tá bom, então. Bom, para a aula de hoje, né, eu preparei aqui, a gente vinha fazendo um percurso daquilo que eu considero assim as a base de discussões da ciência política contemporânea. É claro que em 4 aulas é impossível, né, esgotar isso. Então, eu sempre começo a aula falando assim que a intenção dos nossos encontros é trazer as temáticas, é colocar algumas ideias aqui em jogo, né? E depois, com o tempo, vocês vão se aprofundando. Nós falamos um pouco nas aulas anteriores sobre o conceito de Estado, né? Então, Estado é o tema fundamental, ou um dos temas fundamentais da ciência política. E aí, quando a gente chega na ciência política contemporânea, a gente entra num tema que é o tema das democracias. Então, assim, para vocês terem uma ideia, né, as discussões sobre democracia, principalmente assim, a partir, se a gente for pensar na contemporaneidade, o marco disso vai ser muito a Revolução Americana, os textos federalistas, né? E a gente tem um acúmulo também anterior a isso, que é desde a antiguidade, a Grécia, né? Então vamos pensar o seguinte: em 50 minutos vai ser impossível esgotar. Mas como a gente está falando de ciência política contemporânea, eu pensei em trazer aqui algumas pinceladas, mas alguns eixos, digamos assim. Vamos lá, vamos pensar juntos e juntas, né? Então, a primeira pergunta que eu coloco, a primeira ideia que eu coloco para a aula de hoje é pensando além do voto da maioria. Então, aqui eu já estou trazendo assim, será que existe algo além do que dizer, né, voto da maioria para definir democracia, né? Então, será que tem alguma coisa na essência da democracia? Aqui a gente coloco, né, inicio a aula com essa pergunta. Para vocês, quem puder participar aqui no chat, como que vocês definiriam democracia, tá? Em poucas palavras, vamos pensar aqui que vocês são sociólogos, estão em sala de aula, professor, o que que é democracia? Você tem que responder rapidinho. Como que você responderia a essa pergunta? Então, aqui a gente tem uma outra forma, né? Quais são os elementos fundamentais que constituem, né? Ou seja, o que constitui a democracia que difere de outras formas de governo? Porque nós vimos, desculpa, gente, estou com um pelinho aqui no meu óculos. Nós vimos, né, que o Estado ele pode assumir diferentes formas, né? A gente pode ter um Estado absolutista, um Estado que seja um Estado que não seja democrático, né? Então, o que diferencia a democracia das outras formas, né? Será que democracia é, está ligado, se limita à tomada de decisão por meio de eleições? Bom, democracia, liberdade, Cristina, interessante. Interessante, mas mais alguma definição? Vamos lá, gente, se vocês puderem participar. Ou existem outras esferas da vida social
que também deveriam ser permeadas pelos princípios democráticos. E olha aqui, ó, já tem uma palavrinha aqui, ó, tal dos princípios democráticos, né? Então, se vocês puderem colocar aqui no chat, escrever aqui algumas palavras, o que vem à mente quando vocês pensam em democracia, né? Agora, não tem como falar, né, nas sociedades contemporâneas, e como a gente viu lá, a definição de Estado, Estado constitucional, ou seja, existem várias formas que o Estado pode assumir, mas uma vez que nós estejamos falando aqui, né, e aí esse é o tema, gente, da contemporaneidade. Se durante um bom tempo a gente discutiu assim a própria ideia de Estado, de legitimidade do Estado, muito se discute o que define, o que faz com que, né, alguma situação seja ou não seja democrática, né? Então, no entanto, né, e aí é muito comum aqui a gente associar, pelo menos assim, às vezes a gente está lá num grupo do WhatsApp, né, e fala assim, que vai ter de sobremesa na sobremesa da família? Sorvete ou pavê, né? Vamos fazer uma votação. O que a votação, a maioria ganhar ganhou a eleição. Ó, o poder do povo. São palavras que são muito associadas à democracia, muito bem. E aí a gente tem aqui, né? Então, e aí começa, a gente tem vários elementos. Será que, né, o povo é a maioria, não é? Então, essa aula nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Então, será que é apenas, né, representantes por meio de eleições? Então, é muito interessante porque, de certa maneira, a gente vai ver nessa aula, embora existam definições minimalistas de democracia, a gente vai ver que para falar de democracia exige trazer vários elementos, né? Falar de democracia não é falar de algo simples, não é falar de algo que a gente consegue resumir muito, a gente consegue resumir, mas tem muitos elementos. Por quê? Porque nós estamos falando de algo que tem a ver com isso aqui, ó, que a colega colocou, mas vamos pensar que tem a ver com liberdade, tem a ver com o poder do povo, mas tem a ver com algumas configurações disso, né? Então, será que qualquer liberdade é liberdade democrática? Será que, por exemplo, o povo, a maioria, não pode ser autoritária, né? Então, são elementos que o que configuram a democracia. Esse é um grande debate, né? Esse, digamos, é o debate da ciência política contemporânea. Eu posso dizer o seguinte, se na modernidade o tema do Estado era o tema, né, assim, central, pensar o Estado, a legitimidade, pensar a democracia na contemporaneidade, quais tipos de desenho, quais instituições, como que a gente melhora, como que a gente incrementa. Então, a democracia vai se transformando, né? Essa discussão é uma discussão muito, muito profunda. E essa é uma discussão que perpassa a filosofia, as discussões, né, mais teóricas sobre o conceito. E aí, eu gostei muito, né, da Cristina, que ela escreveu assim, liberdade. Vou contar uma coisa para vocês. A minha tese, não só a minha tese de doutorado, mas a minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado. Então, vamos pensar aqui, 2 anos de mestrado, mas no mínimo 4 anos de doutorado. Eu tive filho em doutorado, então estendeu um pouco mais o prazo, mas vamos pensar aqui, eu passei no mínimo 6 anos estudando o conceito de liberdade. E às vezes eu não me sinto tão segura ainda para dizer eu sei tudo, sabe? Porque são conceitos, e isso porque eu estava estudando dentro da teoria política, né? Então, olha que interessante a gente pensar que um conceito como esse pode carregar diferentes significados ou sentidos. E aí eu gostei muito que você trouxe, né, a liberdade como um tema central.
E de fato, a liberdade, ela nasce como um tema central, principalmente quando a gente vai pensar assim, né, nos valores democráticos, mas vai nascer dentro de um conjunto, assim, de estabelecer que liberdade é essa, que condição é essa, né? E aí a liberdade sempre em equilíbrio contra os valores. É um pouco isso que nós, né, estamos vendo na aula de hoje de uma forma, claro, né, resumida. Mas vamos lá. Então, eu trouxe aqui, e aí, justamente, esse exemplo, que pode parecer um exemplo bobo, mas em vários momentos da vida a gente está lidando com isso. É, que é o exemplo aqui, né, de uma pessoa que ela tem uma mobilidade reduzida, ela usa cadeira de rodas e ela mora num condomínio, né? E aí ela mora no primeiro andar. Então eu até coloquei esse detalhe aqui na história, porque vocês vão ver essa história hipotética, mas que assim tem bastante fundo de verdade. E aí o condomínio ele tem uma rampa de acesso, né? Mas com o passar do tempo, então a gente sabe que a legislação manda entregar aqui o condomínio com a rampa de acesso. Mas o que acontece? Com o tempo começa a ter muitas avarias, começa a enferrujar ali a rampa, né? Então a rampa começa a ficar complicada. E aí, numa reunião de condomínio, né, esse morador, ele coloca a questão e ele diz, né, que os acessos precisam estar em melhores condições de uso, né? E ele coloca na assembleia que ali, né, assembleia de condomínio, que seria fundamental que o condomínio faça a manutenção e use, né, os recursos do condomínio para fazer essa manutenção, né? Mas, né, a assembleia diz que prefere usar os recursos com espaços e aparelhos que sejam de uso de maioria, alegando que se trata de poucos degraus e porque ele mora ali no primeiro andar mesmo, né? Então não é e que tem lá uma rampa, né? Aquela coisa que a gente sabe às vezes como é difícil colocar uma decisão coletiva. E a questão aqui, que é muito a questão mesmo da política, nós sempre vamos estar lidando com recursos finitos, né? Então, da mesma maneira que o caixa do condomínio tem um X ali para gastar, na política, mesmo se a gente for pensar, né, na complexidade que é a gestão do Estado, a gente sempre tem mais problemas do que solução, digamos assim, né? Fazer política é um pouco tomar decisões que, com certeza, nem sempre são soluções simples ou que sejam de fácil caminho, né? Por isso que a gente tem um conjunto de diretrizes para tomar as decisões. E aí, né, nessa reunião, uma pessoa fala, né? Olha, eu acho melhor não. A gente está com pouco dinheiro em caixa e a gente está precisando melhorar outros espaços e nós vamos usar esse dinheiro para melhorar os outros espaços. Depois a gente arruma a rampa, porque a rampa nem está tão ruim assim. E aí, né, o morador indignado questiona sobre os seus direitos, mas o síndico é categórico em dizer que a Assembleia seria soberana em sua decisão e que valeria o voto da maioria. Então, o síndico falou: não, vamos colocar em votação. E aí, a gente está no espaço soberano, você já pôde falar a sua opinião, você deu a sua opinião, agora nós vamos votar. E aí, né, a pessoa ali foi voto vencido. Digamos assim, que só ele votou no ponto dele e todos os outros. Vamos pensar aqui numa torre ou no condomínio daqueles que tem um monte de gente, né? Vamos pensar aqui que foi 100 contra 1, né? E aí eu coloco para vocês uma pergunta, né? Essa decisão, mesmo que tenha sido em assembleia, mesmo que essa pessoa tenha tido a oportunidade de explicar,
ela foi uma decisão democrática, né? Então, se a gente pensar assim, as pessoas tiveram a oportunidade de votar e a maioria se uniu e a maioria decidiu por isso, e até é bem comum, né, às vezes dizer não está feliz, né, os incomodados que se mudem, né? Aqui a maioria entende que tem que ser assim. A gente está falando aqui para uma mobilidade que é um direito básico de ir e vir, né? Mas isso poderia ser aplicado para uma questão mais subjetiva. Vou falar aqui um tema polêmico, mas que também se aplicaria. Uma pessoa, por exemplo, que tenha uma crença pessoal diferente da maioria, né? E aí, vamos dizer assim, nós somos a maioria aqui e nós, né, decidimos que, por exemplo, a sua crença não é bem-vinda, né? Então, mas voltando aqui para esse caso bastante, assim, é simples no sentido de que é um exemplo que a gente consegue visualizar, mas esse mesmo exemplo pode ser extrapolado para outros elementos da vida cotidiana, em que uma maioria, né, tem uma determinada visão de mundo, mas que essa visão de mundo pode interferir no direito, mesmo que seja de uma única pessoa, né? Então, nesse caso, né, os votos, eles por si só não representam, né, que uma decisão foi democrática. Porém, entretanto, todavia, preste atenção comigo, não quer dizer que porque os votos da maioria ali naquele momento não tenham legitimado aquela decisão, ou seja, pode até ter legitimado na Assembleia, mas a gente sabe o quê? Né? A gente sabe que essa pessoa aqui poderia buscar justiça, poderia fazer valer o seu direito, né? Então, o que a gente vê aqui? A gente vê aqui que o voto ele é um elemento importante para a tomada de decisão. O voto é uma maneira da gente organizar algumas decisões. Porém, para que uma decisão seja considerada democrática, ela precisa ir além do voto. Então, eu não estou querendo dizer aqui que o voto não seja uma ferramenta relevante, tá? O que eu estou querendo dizer aqui é que o voto da maioria não necessariamente corresponde a uma decisão que seja uma decisão legítima. Por quê? Porque aqui é por isso que a gente ficou discutindo legitimidade aula passada. Então a gente, né, vai fechando aqui os nossos debates, né? Então, o que a gente vê aqui? Por que não é legítimo? Porque mesmo que 100 pessoas acha, né, ali, né, que vai priorizar aquilo que elas consideram importantes, essas 100 pessoas não poderiam ferir a dignidade e os direitos de cidadão e os direitos humanos de uma única pessoa. Então, vamos dizer assim, que a democracia, ela tem muito a ver com o voto da maioria, mas não é qualquer voto da maioria que torna uma decisão democrática. Vocês conseguem compreender aqui a diferença? Então, por exemplo, voltando lá no meu debate muito simples, muito bobo, né? Estamos ali no grupo e vai ter sorvete ou vai ter pavê? Bom, assim, a voto da maioria ajuda a gente a decidir, porque a gente não está infringindo nenhum direito, né? Agora, vamos supor que nós temos lá no grupo, né, da família, sei lá, 20, 30 pessoas, né? E a gente sabe que algumas pessoas são, sei lá, alérgicas a um componente do sorvete, né? Aí nem todas estão em pé de igualdade, então a gente tem que levar em consideração isso.
Por quê? Porque se a gente simplesmente, né, leva lá o sorvete, a gente sabe que a gente vai estar excluindo algumas pessoas. É claro que, se tratando, por exemplo, de comer ou não uma sobremesa, a gente não está, né, indo contra os direitos humanos fundamentais de alguém. Né? Então, em algumas situações, é claro, e aí, né, isso é um tema que eu discuti, que eu estudei muito na minha tese de doutorado, que era o seguinte: então, como que a gente toma decisões que são decisões que não, nem todo mundo vai sair feliz das decisões? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Politicamente, a gente entendeu, né? Vamos pensar aqui na nossa cidade e vamos pensar que fez lá um estudo de viabilidade e a gente entendeu que a gente precisava diminuir uma escola e concentrar mais vagas. Então, assim, vamos supor que foi um estudo e chegou à conclusão que na cidade, vou dar aqui o exemplo, tá? Um exemplo. Eu sei que é meio estranho falar isso, mas foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Maringá vai ter que fechar uma escola. Digamos assim que nós debatemos, chegamos os especialistas e vai ter que fechar por uma questão de recursos, por uma questão de otimização de folha de pagamento e porque se fez um estudo e percebeu que outras escolas estão sendo subutilizadas. Então, tem muito espaço vago, então vamos fechar uma escola. Então, nós aqui decidimos que vamos fechar uma escola, e essa é uma decisão racional e que, né, politicamente, entendemos que será necessária. Só que agora chegou o momento de decidir qual escola. E aí é claro que alguém vai sair insatisfeito. Porque se o seu filho, você vai fechar justo a escola do seu filho, né? E você vai ter que mudar sua rotina, você vai ter que trocar, possivelmente você saia insatisfeito. Então, é claro que em política a gente vai ter sempre momentos de insatisfação. E aí, nesses momentos, digamos assim, ó, havia um acordo de que uma escola seria fechada. Fizemos uma lista, chegamos a uma lista de 5, e aí a gente coloca em votação. Nesse caso, né, a maioria, ou seja, aquela que tiver mais votos, será fechada. E aqueles que não votaram ali vão ter que se apaziguar com essa decisão. Porque democracia não significa que a gente vai estar sempre satisfeito com o resultado. Então, tem muito mais a ver com as condições estruturais em que se vota, e não apenas o voto, por isso que a gente sempre fala de instâncias participativas e outros elementos da participação política, né? Então, a questão aqui é por isso que é difícil, às vezes, né? Ponderar sobre tudo isso. Então, sim, é necessário muitas vezes usar eleições periódicas e voto como uma ferramenta importante na democracia, porém, as condições nas quais essa votação é realizada precisa estar, digamos assim, condições equitativas de participação, né? Então, dito isso e pensando nisso, né, eu trouxe algumas definições de democracia. Democracia, então, é aquilo que a gente chama na ciência política, junto com liberdade, junto com justiça, né, como um termo polissêmico. É um termo que assume, né, diferentes sentidos e significados dependendo do autor. Por isso que quando vocês estiverem em sala de aula, quando vocês forem propor algum trabalho, quando vocês estiverem também tendo, né, que ser avaliados por algum motivo, ou sei lá, como sociólogos, serem chamados, né, a dar uma opinião, é muito importante você partir de uma definição, dizer, olha, eu entendo democracia, ou para os seus alunos, né, a concepção de democracia que nós vamos trabalhar nesse momento, há diferentes, ter sempre essa ideia. Mas ainda assim é possível definir alguns elementos comuns, digamos assim. Então vamos lá.
uma forma muito, muito genérica. Ou seja, esse daqui está no dicionário de filosofia de Stanford, que é assim, a forma mais basicona de definir democracia é como um método de tomada coletiva de decisão. Ou seja, a gente precisa da democracia para coletivamente tomar decisões, né? Porque as decisões vão impactar todo mundo. Porém, olha só, tem que ter algum tipo de igualdade entre os participantes dessa tomada de decisão. Porque se não houver um mínimo de igualdade entre os participantes, não será necessariamente uma decisão justa, ou melhor, vamos usar aquela palavra do começo da aula, livre, né? Então, por exemplo, quando você está numa situação assimétrica, né? Você e o seu patrão, você e seu empregador, você e a pessoa, por exemplo, que paga o seu salário, né? E você, às vezes, precisa tomar uma decisão. O peso de quem? Da sua opinião, ou o peso daquele que é o seu empregador, né? Às vezes a gente até é chamado para dar uma opinião e depois não, não, não é isso, né? Uma outra coisa importante a gente pensar aqui, né? Que é o grande dilema da democracia. Então, quando a gente pega as grandes corporações financeiras, né? E aí a gente entra numa grande dificuldade que é, ao mesmo tempo, né, os valores que nós queremos de liberdade, de igualdade, de justiça, lutar por esses valores em uma estrutura extremamente desigual, em que, por exemplo, algumas pessoas no planeta Terra possuem um poder absurdo. Tanto um poder, por exemplo, ligado a redes sociais, quanto ao dinheiro, quanto colocar dinheiro em determinadas situações para levar a determinadas decisões. Porque é claro, né, gente? Se você tem condições, né? Um exemplo, nós queremos tomar uma decisão coletiva. Vou aqui usar a Cristina, que eu sei que ela está me ouvindo. Eu e a Cristina aqui, ó, nós duas queremos queremos convencer as pessoas. Vamos falar de eleição aqui, ó. Eu sou uma candidata, a Cristina é uma candidata. E eu sou uma candidata que não tenho muitos recursos, né? Eu vou fazer vídeo aqui, vou bater de porta em porta, e a Cristina tem um apoio financeiro, ela consegue impulsionar o vídeo dela, ela consegue estar em ambientes de poder, ela consegue estar, né, em algumas situações. A gente vai estar em pé de igualdade, né? Então, por causa disso, alguns autores vão dizer assim que nunca existiu de fato democracia, né? Que assim a democracia ela é um ideal, né? É um desejo, mas também não é porque nunca existiu que a gente vai abrir mão, tá? Então, como eu gosto de falar para vocês, não é tudo ou nada, né? A gente tem aqui sempre formas de ser ainda pior, né? Em ambientes totalmente autoritários. Então, a política, ela sempre a gente pode trabalhar com gradações. Por isso que é bem interessante, existem vários estudos que falam assim de níveis de democracia, né? Então, pegam alguns fatores que são alguns valores democráticos e veem como cada país tem esses fatores. Então, algumas sociedades são consideradas mais democráticas, outras menos democráticas. Vamos colocar aqui uma definição. Esse autor aqui, gente, ele é muito famoso aqui. Aqui na ciência política, que chama Schumpeter. Sim, Cristina. E é muito interessante, né? Porque, olha só, democracia é igualdade. Igualdade junto com liberdade, né? Então, também a liberdade não pode ser extrema.
E aí é bastante complexo esse jogo, né, que nós estamos fazendo aqui para pensar, então, o que que tem na democracia? E aí a gente vai dizer, sim, a democracia, ela carrega, quando a gente fala de democracia, é como se a gente estivesse falando de um conceito que junto tem uma bolsinha, assim, com vários valores juntos, tem que carregar junto. Não tem como ser só uma eleição, se na eleição não tiver condições justas, não tiver igualdade, não tiver uma liberdade, né? Então, não tiver uma justiça, né? Então, junto, quando a gente pensa em democracia, a gente precisa carregar essas coisas com a gente. E é o nosso papel como socióloga, sociólogos, cientistas sociais, trazer esse debate para essa arena, porque esse é um tema que está ficando um debate que, embora seja fundamental na ciência política, ele está muitas vezes esvaziado na opinião pública. Ou essa coisa assim, vamos fazer uma enquete. Uma enquete vai significar que é democrático, gente? Então, essa desassociação, né, da democracia aos valores que realmente dão substância a ela. Por isso que não basta, por exemplo, ter um líder eleito. Mas o que esse líder eleito vai fazer pode ser antidemocrático, pode ser democrático. Não é simplesmente ganhar a eleição que configura que as atitudes daquele que ganhou a eleição será democrática. E é nosso papel, enquanto cientista social, trazer essa discussão para essa arena dos valores, né, esses elementos da democracia. Então, aqui o Schumpeter, olha que interessante, ele está falando de uma estrutura institucional, mas ainda assim ele vai colocar algumas condições. Então, o Schumpeter desenvolve um modelo de democracia que ele vai chamar de realista, né, com base empírica, e aí ele vai falar assim, ó, democracia, minha gente, é autorização de governos, ou seja, você vai lá, você vota e autoriza, né? Quem ganhou a eleição está autorizado, beleza, né? Então, é uma estrutura institucional para chegar a decisões políticas. Então ele vai dizer, olha, primeira coisa, ó, competição, gente, ou seja, dissenso é base da democracia. Então, essa coisa de que temos todos que concordar é antidemocrático, na verdade. Agora, a questão é como a gente vai conviver com a competição? Como nós vamos lidar com o dissenso? Como nós vamos lidar com a pluralidade, que é eixo estruturante da democracia, né? Então, para o Schumpeter, vai dizer, sempre vai ter competição. Se não tiver competição, então, assim, muitas vezes a gente fala, né? Grupos que competem. Esse é o fundamento da democracia. Não tem problema essa parte, né? Digamos assim. E aí, a luta, olha só, a democracia, a luta entre grupos políticos rivais organizados em partidos. O papel dos cidadãos é escolher o conjunto de políticos em épocas eleitorais. E aí, olha só, esse é o modelo minimalista. Ou elitismo competitivo. A democracia, entendida como um mecanismo de seleção, asseguraria condições contra a tirania e legitimaria a posição de autoridade daqueles que irão tomar as decisões políticas. Só que tem um ponto aqui que a gente precisa muito compreender, que é o seguinte: essa estrutura institucional para chegar às decisões políticas e essa competição, ou seja, né, está dentro da própria noção de democracia, eu não posso querer eliminar o grupo antagônico. Eu estou o tempo todo lutando contra o grupo antagônico, isso na visão mais minimalista possível. Então, começa por aí, né? Faz parte da democracia a competição e o entendimento de que essa competição faz parte da democracia. Isso é um conceito mais mínimo que a gente tem na ciência política, digamos assim. Já, por exemplo, para o Dow, em poliarquia, ele também vai dizer, né, nenhum grande sistema do mundo é realmente democratizado, e aí ele vai dizer regimes relativamente democratizados. E ele traz um elemento que é muito importante, por isso que Dow é um dos principais autores, mesmo para pensar numa democracia assim bem competitiva, básica, ele traz esse elemento aqui.
que é o seguinte, beleza, faz parte da luta política a competição entre grupos, e os grupos são antagônicos e vão ter visões de mundo, de perspectiva histórica, de papel, né, distintos. A questão é que aqueles que são eleitos e são autorizados, eles precisam ser responsivos. O que que isso quer dizer? Né? A gente entra aqui com uma ideia de responsividade que é tanto em relação àqueles que votaram em mim, aos meus eleitores, mas eu também tenho que ser responsável pelas decisões públicas que eu tomo, né? Então, mesmo que eu tenha sido eleito. E aí, aqui, a gente tem um elemento muito importante, que é o seguinte: mais uma vez, a gente fala de múltiplos grupos, mais uma vez, a gente fala de competição política, ele vai falar de eleições regulares, né? E aí, ele vai falar o seguinte: se você vai participar das regras, você vai participar pela, né? Então, você é um grupo. E é natural que você se oponha a outro grupo. Mas você precisa entender que se vocês estão competindo, a gente não pode estar o tempo todo questionando a base na qual a gente está competindo. Que base é essa? Então, olha só, as regras de procedimento. Então, o que que isso quer dizer, né? Isso quer dizer o seguinte, que se você é um ator político, um grupo político interessado, e você está competindo em eleições periódicas, e você e não tem problema nenhum essa ideia de ser assim, político profissional. É ótimo que a gente tenha políticos profissionais, porque a política é algo muito complexo. Entender como funciona a máquina pública, entender como funciona, né, inclusive a própria democracia. Agora, você ser, né, um político e ao mesmo tempo ter um discurso antipolítica, por exemplo, é muito complicado, porque aí, segundo Down, a gente começa, né, a não trabalhar dentro dessa ideia do funcionamento de uma poliarquia. Porque se eu vou competir, eu e a Cristina, nós vamos competir, nós vamos, né, para eleição. Nós vamos, eu sei, eu tenho um projeto, a Cristina tem outro projeto. Mas eu tenho que dizer, bom, se a Cristina ganhou, eu vou fazer oposição a ela, eu vou falar mal dela, mas eu não posso o tempo todo discutir a estrutura na qual, né, a Cristina foi eleita. Por quê? Porque para o Down, para que a gente possa ter essa continuidade da prática democrática, a gente precisa ter um certo consenso, né, sobre o é legítimo fazer política, sobre o âmbito da política, sobre como se faz política, ou seja, para que a política possa continuar, né, sendo essa questão, inclusive competitiva, tá? E aí, somado a isso, nós temos autores que vão trazer ainda concepções mais substantivas. Em que sentido, né? Aqui, ó. Então, valores como liberdade, deliberação, equidade, justiça, né? Ou seja, a democracia, o que diferencia os estados democráticos de outro tipo de estado, né? Estados autocráticos, ditatoriais, né? É que a gente tem um exercício da cidadania, que é aquilo que o Cícero chama de civismo. O Cícero foi o meu orientador de doutorado, gente. Então, ele vai dizer que, né, a gente tem esses elementos. O civismo, ou seja, né, ter a cidadania, ele usa essa ideia da filosofia clássica. O que é plebeísmo? Quer dizer, cidadania para todo mundo, para o povo. Lembra lá, poder do povo? Mas não é qualquer poder, é cidadania para, né, a maior número de pessoas, mas ao mesmo tempo dentro de um regime que a gente vai chamar de pluralismo, pluralismo de valores, ou seja, né, nós precisamos ter tolerância com os diferentes estilos de vida e crenças religiosas e filosóficas, inclusive para poder competir, inclusive para poder fazer política, inclusive para poder, né, ir para eleição e disputar a eleição. Eu preciso
não querer matar o meu inimigo, eliminar o meu inimigo. Eu preciso tolerar a existência. E quando eu estou falando aqui de inimigo, eu estou falando aqui de pessoas que têm projetos de sociedade, projetos, visões de mundo diferentes, né? Então eu tenho que saber conviver sem querer eliminar aquele que não concorda comigo, certo? E esses são os valores básicos, digamos assim, da democracia, né? E aí é muito interessante aqui, e aí a sociedade democrática, então, ó, mais do que um procedimento de tomada de decisão, ela carrega consigo para formas de vida e sociabilidades, né? E aí, esse é um ponto fundamental. A democracia, ou a própria ideia de democracia, ela exige um engajamento contínuo de nós, enquanto cidadãos, no seu entendimento e na promoção desses valores, né? E trazer esses valores para o centro do debate, digamos assim. Então, né, esse é um tema, né, de muita discussão, né? Por exemplo, hoje a gente vê uma discussão muito grande sobre liberdade, liberdade de expressão, até onde vai a liberdade de expressão, né? Mas se a liberdade de expressão, né, dentro dessa visão aqui, vamos por aqui, ó, a liberdade, se ela for levada ao extremo, ela acaba, né, batendo ou implicando, diminui um pouco as condições de igualdade, né? Então, a gente precisa sempre trabalhar dentro de um conjunto em que, por exemplo, né, porque se a gente for pensar em liberdade restrita, a gente volta lá, lembra, para o estado de natureza do Hobbes. Então, a gente precisa ter liberdade para ter pluralidade de ideias, a gente precisa ter liberdade para poder ter crenças, valores, visões de mundo, e, ao mesmo tempo, algumas pessoas não podem ter liberdade para quererem, né, nos eliminar, ou usar um poder desproporcional contra os grupos nessa competição, certo? Então, por exemplo, se uma liberdade restrita pode diminuir a possibilidade de pluralismo, ou seja, né, um grupo que tem muito poder, se usar demais a liberdade, pode o quê? Né, querer acabar com um grupo menor. Então, os valores, quando nós estamos falando em democracia, exige isso que a gente vai chamar assim, ó, de um tipo de sociabilidade, uma sociabilidade democrática voltada para a construção. E aí a democracia ela não está pronta, ela é o tempo todo uma construção social, ela é uma construção da vida em política, até porque, ó, vamos voltar lá, se democracia é uma forma de tomar decisão coletiva, a gente vai estar sempre trabalhando, né? Nunca terminamos de tomar as decisões coletivas, né? Então, de forma assim, só para finalizar mesmo a aula, os valores democráticos, então, liberdade, igualdade, direitos humanos, né? Direitos humanos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, vem como um eixo estruturante das democracias. E aí, gente, para cada um desses valores, responsabilidade, tolerância, isso aqui, né, dá cada uma tese de doutorado, uma não, 20 teses, né? Democracias contemporâneas, e é por isso, tá, gente, que eu volto e finalizo, então, né? As democracias contemporâneas também são conhecidas como regimes constitucionais, porque justamente as constituições procuram equilibrar esses valores, né? Então, estabelece os direitos individuais e coletivos da população, bem como as regras de funcionamento do governo. Então, voltando lá para a responsividade, eleições periódicas, né? Elas são um método coletivo, um método muito interessante de tomar, como que a gente vai decidir, né, os nossos representantes. A gente precisa de eleição. Mas quando alguém é eleito, seja lá no âmbito do executivo, seja ali como, sei lá, um diretor de escola, né? Ainda assim, a gente tem um arcabouço constitucional para aquilo que pode ser feito, como também a gente tem, né, a obrigação e esse entendimento de que a pessoa que está em qualquer cargo político, público,
tem o dever de responder pelos seus atos, né? Então, esse é um outro elemento fundamental. Eu acho que eu poderia colocar aqui, ó, ai, não sei se eu consigo escrever, transparência pública, aqui, ó, transparência, como mais um, entre outros, estão muitos, né, em se tratar de coisa pública, transparência é muito importante também, tá? E são muitos os valores, e quanto mais a gente vai pensando nos desenhos da democracia, né, mais a gente vai lembrando e pensando aqui em elementos. Então, com isso, a gente chega, né, finalizando, assim, se nós estamos pensando, né, para finalizar, uma disciplina de ciência política contemporânea, né? A gente vai finalizando o tema da democracia, mas finalizando como aula, né, não como debate. Vocês estão acompanhando a geopolítica mundial e eu imagino que vocês estão o tempo todo sendo bombardeados, né? Inclusive com isso, é democrático, não é democrático, o que está acontecendo, né? E aí, só para finalizar mesmo, algumas menções aqui, de finalizar aqui o nosso conjunto de aulas, né? Justamente dentro de uma visão, né, de sociedade democrática, a gente vai pensar políticas públicas, a gente vai pensar o papel do Estado voltado, né, para garantir esses direitos, para garantir. Então, é por isso que, voltando lá no nosso exemplo do condomínio, o condomínio não poderia, mesmo sendo a maioria, se impor sobre uma pessoa, porque a gente sabe hoje que a gente tem legislações, a gente tem políticas públicas, né? A gente tem tentativas, né, de salvaguardar os direitos, mesmo que seja de uma pessoa. E embora nem sempre isso seja fácil, né? A gente sabe que muitas vezes no debate público, algumas coisas que são políticas públicas aí são discutidas como privilégios, como coisas que, né, por exemplo, assim, mas se a gente tem uma maioria que não quer a rampa, né? Entrar, vai ter uma política pública só para aquele um que precisa? Sim, né? Porque a gente volta, a sociabilidade democrática exige que para a gente estar em democracia, a gente precisa valorizar e a gente precisa construir uma sociedade pautada em determinados direitos, né? E valores, tá? Então, isso assim, para finalizar mesmo, depois eu trouxe aqui para vocês assim, é, a ciência política contemporânea, ela tem muitos temas, questões, perspectivas teóricas, né? A gente pode olhar para a ciência política contemporânea do ponto de vista, né, dessa democracia e governança, globalização e relações internacionais, políticas públicas, direitos humanos e justiça social, partidos políticos. Veja, cada tema desse, desigualdade e diversidade, meios de comunicação, política ambiental, cada tema desse é um universo de análise, né? Porque nós estamos falando assim de uma sociedade extremamente complexa, né? E veja, se a gente quer, né, propagar uma sociabilidade que tenha valores, que tenha respeito, cada um desses temas aqui levam assim para muitas possibilidades de discussão. Um tema que eu vejo hoje, né, como um tema assim que eu não coloquei aqui, mas que é assim a pauta do momento, é justamente essa questão das liberdades e como muitas vezes o vocabulário da liberdade é mobilizado por grupos antagônicos. Então, a gente está falando aqui principalmente das questões relativas à internet, a governança dentro dos algoritmos, a questão mesmo de como a sociabilidade digital está impactando as democracias, como isso está impactando essa competição que nós estamos vendo, né? Então, nós estamos vivendo um momento, assim, muito bom para ser sociólogo, cientista social, porque, assim, esses são temas que estão, né, e que têm como um eixo mesmo estruturante a questão da democracia. Eu espero, assim, que essas aulas tenham, de alguma maneira, né,
assim, que eu possa colaborar, tenha colaborado com esse debate e que vocês tenham assim muito sucesso na trajetória de vocês. Desejo assim que isso seja só o começo dos estudos e que vocês estejam aí firmes e perseverantes na graduação de vocês, tá? Foi um prazer. Muito obrigada, professora, né? Como sempre, é excelente aula. Uma pena que passou muito rápido, né? Essa disciplina ela voou. Tenho certeza que todos os alunos gostaram também. A gente vê eles se expressando aqui no chat. Também eles nos procuram ali, né? Os que assistem posteriormente sob demanda. Então, espero encontrá-la no próximo módulo, novamente. Muito obrigada aos alunos que participaram ao vivo conosco, né? Que interagiram aqui no chat. A Cristina é sempre muito ativa, né? É, É é muito muito bom, gente, ajuda bastante na aula. bom. Gostaria de desejar a todos um excelente fim de semana. Para quem é aqui da região de Maringá, né? Um ótimo feriado. Vejo vocês na próxima disciplina. Até mais. Tchau, gente, tudo de bom.